Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas com informação e acompanhamento adequado? Informação é poder. Informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Eu sou médico neurologista, especialista em enxaqueca e Parkinson e professor de medicina. Aqui, o Café com Teu Doc, nós temos um espaço que visa levar informação sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Informação é poder, informação salva vidas. O nosso propósito é transformar informação em ferramentas para melhorar a tua qualidade de vida, te gerar mais saúde. Vinícius, eu gosto de começar o programa perguntando um pouco sobre a pessoa. Depois a gente vai falar do perfil do médico Vinícius Monteiro. E fala um pouco sobre o Vinícius Monteiro pessoa. Então, eu sou Vinícius Monteiro, né, como tu me apresentou, sou médico infectologista, tenho 37 anos, nasci no Mato Grosso, vim para o Rio Grande do Sul ainda muito pequeno, minha mãe é gaúcha daqui, acabei fazendo minha faculdade em Santa Catarina, depois eu tive essa vontade de conhecer um pouquinho mais a realidade do Brasil afora, fui morar no Amazonas, né? Então morei na fronteira com Colômbia e Venezuela, morei numa cidade chamada São Gabriel do Cachoeira, que é a tríplice fronteira. Depois enfrentei a pandemia de Covid-19 em Manaus e resolvi voltar para o Rio Grande do Sul, né? No contexto em que minha família toda se encontra aqui e a Covid-19 também motivou esse retorno para estar mais próximo das pessoas que eu amo, né, e poder contribuir de alguma forma com a saúde deles por aqui também, né? Então, em uma forma geral, essa é a minha história, assim, é um pouquinho porque eu estou aqui. Certamente um bom resumo, meu amigo. Agora eu te pergunto, eu sempre fico muito curioso com esse tipo de pergunta, né? Para mim é essencial. Por que você escolheu ser médico e por que infectologista? Perfeito. Conta pra gente. Digamos que eu sou aquele médico que desde criancinha diz que quer ser médico, né? Então, eu lembro que poucos anos de idade, as pessoas me perguntavam já e eu sempre dizia que eu queria conseguir ajudar as pessoas, mas também entender um pouco da complexidade de como o ser humano funciona, né? E a infectologia como especialidade, né? Ela surgiu ainda muito novo. Eu lembro que em colégio teve uma feira de ciências que a gente fez um trabalho sobre HIV. E foi ali, eu tinha cerca de 10 anos de idade, em que nos juntamos em algumas pessoas e a gente formou uma ONG. Então, desde os meus 10 anos de idade, eu comecei já a atuar na prevenção do HIV através do marketing social, explicando também sobre as doenças, né, sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, por assim dizer. E ali começou já a fazer parte da minha vida a infectologia de uma forma que eu não imaginava que mais tarde seria a minha escolha de residência, né? E eu sempre olhei para a infectologia, quando eu comecei a conhecer um pouco mais da história da medicina, como aquela área que envolve tanto o passado, o presente, quanto o futuro, né? A gente observa que a infectologia, ela moldou a história da humanidade através das suas epidemias. Atualmente, ela tem uma importância mundial, né? Tá aí as pandemias ocorrendo o tempo inteiro, como teve pandemia de Covid-19, as próprias epidemias do HIV, né? Então, como que a infectologia atua nessas áreas, né? E a parte do futuro, sem dúvida, porque a gente sabe que hoje em dia uma infecção, que não existe em território nacional, ela está um voo comercial do Brasil, né? Então, exatamente, com a nossa grande circulação de pessoas com uma facilidade cada dia maior, né? As doenças elas se tornam muito mais facilmente difundidas entre as populações e a gente cresce como especialidade também nesse meio. A gente viu isso, né, Vinícius, com a pandemia do Covid, né? Como que a infectologia ela tomou proporções assim nunca antes vista, né? Então, a gente começou a conhecer mais o médico infectologista. Assim, claro, né, eu como neurologista sempre tive uma relação muito íntima com o infectologista, né? A gente divide muitas doenças, né? As neuroinfecções, etc.
mas a população em geral passou a conhecer mais e viu a relevância e a tamanha importância que a infectologia tem na nossa vida, né? O Covid acho que foi bem determinante nisso. E como você falou ali, eu acho bem legal essa questão ali do propósito, né? Dá para ver que você é um médico que tem, além do ser médico, um propósito maior. Parece que a infectologia te escolheu e não ao contrário. Isso é bem bacana de se ver. Certamente com médico com propósito é um médico melhor. Eu não tenho dúvida disso. Agora eu te faço uma pergunta, você citou uma doença muito importante, que vai ser o nosso tema de hoje. HIV, né? O HIV a gente sabe que durante muito tempo foi uma doença muito estigmatizada e tudo mais. Eu gostaria que você falasse para a gente, tá, Vinícius, sobre o novo rosto do HIV. Como que o perfil do paciente mudou de 1980 para cá? Como que ele é visto hoje em dia? Perfeito, Vitor. O HIV, ele teve esse surgimento ali na década de 80 e a gente sabe que no início, né, ele foi muito estigmatizado, né? A gente teve uma epidemia que inicialmente foi conhecida como doença dos 5Hs, né? E o que significa isso? Ela foi basicamente concentrada e erroneamente considerada que ela fazia parte apenas de grupos de pessoas homossexuais, então aqui um dos Hs, né, pessoas hemofílicas, né, isso muito vinculado àquela época à transfusão sanguínea, a parte também de haitianos, então os haitianos eles foram estigmatizados no início da pandemia também, a profissionais do sexo, que no termo em inglês hookers, por isso H também, né? E a gente, com isso, passando os anos, a gente foi percebendo que, na verdade, a pandemia, a epidemia de HIV, ela não se concentra apenas nessas populações, né? Então, a gente observa hoje que com o desenvolvimento das terapias que conseguem hoje facilitar muito e prolongar a vida da pessoa com HIV, a gente não tem mais essa concentração nesses grupos específicos, né? Claro, a gente trabalha assim com conceitos como populações chaves, que são pessoas que estão com uma situação de maior vulnerabilidade social, né? A gente trabalha com esses conceitos, mas a gente sabe que o HIV ele mudou totalmente de rosto com o advento da terapia antirretroviral. Antigamente se falava, inclusive, de forma muito preconceituosa, do câncer gay, né, por exemplo. E a gente, com o desenvolvimento dos antirretrovirais, que começaram de uma forma mais efetiva ali por torno de 1996 aqui no Brasil, né, quando a gente conseguiu iniciar com as primeiras terapias, de cara a gente já começou a reduzir essa taxa. Hoje o HIV ele atingiu a menor taxa de mortalidade no Brasil nos últimos 36 anos. E a gente se transformou de uma doença que naquela época matava de uma forma muito rápida, né, pegava aquelas populações específicas, para uma doença que hoje é considerada uma doença crônica, tratável, né, que ainda não existe uma cura, mas que as pessoas tomam medicação e ficam bem e podem viver longos e longos anos de vida, né, como uma pessoa que não tem o vírus do HIV, né? Então a gente sabe que houve essa mudança de perfil, né, e isso foi totalmente vinculado às terapias que são hoje muito efetivas, graças a Deus, e também a todo o esforço e luta da comunidade. Isso é bem interessante, né? Realmente não tem cara, né, para quem tem HIV. É importante lembrar disso, ou seja, a prevenção é de extrema importância, né? A população ela tem que estar conscientizada a respeito disso. Perfeito, meu querido. Uma pergunta importante: quais são as formas de contaminação? O beijo, um abraço, podem transmitir um HIV? Eu acho que essa é uma dúvida muito frequente na população. Perfeito. É uma dúvida muito importante e é muito importante a gente esclarecer isso justamente para enfrentar o preconceito, né? Então, quando a gente fala que o HIV ele não é transmitido por beijo, ele não é transmitido por abraço, ele não é transmitido por beber no mesmo copo, por exemplo, ele não é transmitido por dividir ali um talher, né? Então, as pessoas que vivem com HIV,
né? Elas têm uma vida completamente normal e elas não expõem as outras pessoas aos riscos. Quais são os riscos realmente de aquisição do HIV? Quais são os tipos de exposição? Né? Então, quando a gente fala principalmente da prática sexual, né? Então, a prática sexual sem uso de preservativo ou de alguma outra terapia que possa reduzir o risco da aquisição do HIV, né? A questão da transmissão sanguínea, né? E aqui quando a gente fala, hoje em dia não se tem mais aquela transmissão por meio da transfusão sanguínea, mas os métodos sanguíneos estão vinculados principalmente com acidentes ocupacionais envolvendo agulhas, pérfuros cortantes, compartilhamento de seringas e agulhas, né? Principalmente aqui por usuários de drogas injetáveis, algo que no Brasil não é uma forma importante de aquisição, e também a redução, a transmissão materno-fetal, né? Então, quando a gente fala da transmissão da mãe para o filho, que é o que a gente chama de transmissão vertical, né? E, de uma forma geral, são essas as formas de transmissão, né? Então, a gente tem que se focar dentro desses perfis de transmissão para a gente gerar a prevenção do HIV. Em 2026, a gente não pode mais ter ali pessoas tendo preconceito contra esse tipo de paciente, contra esse ser humano, de forma totalmente arbitrária e de forma errada, né, cara? Porque, como você falou, um beijo, um abraço, não faz a transmissão da doença, né? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de conscientização. E eu te pergunto, Vinícius, em relação à prevenção, profissional de saúde, por algum motivo, acabou se contaminando, uma agulha que ele se furou durante o seu procedimento. Enfim, isso acontece muito, né? Inclusive entre os médicos, né? Mas principalmente assim, entre os enfermeiros, entre os técnicos de enfermagem que estão ali lidando direto com a agulha. Eu te pergunto, temos alguma forma de prevenir se esse tipo de acidente acontece? O que você tem para me dizer sobre isso? Perfeito. No que tange a prevenção, quando tem algum tipo de acidente, a gente chama esse tipo de prevenção de PEP. O que é PEP? Profilaxia pós-exposição, e a gente pode ter essa profilaxia tanto feita em situações como exposição ocupacional, como também, importante dizer, exposição sexual. Né? Então, aqui a exposição sexual, tanto por uma exposição que foi feita considerada de risco seria uma prática sexual sem preservativo, né? E que tu teria ali, no caso, um tempo específico para começar com essa terapia para poder se proteger. Então, é importante dizer que no caso de exposição, tanto seja ocupacional quanto sexual, temos um prazo de 72 horas para iniciar com essa terapia. E a gente sabe que as 2 primeiras horas são essenciais e mais importantes. Então, se conseguir começar dentro de 2 horas, a gente tem uma eficácia muito maior, e quanto tempo vai passando, até no máximo 72 horas, a gente ainda tem vantagem de fazer essa prevenção, essa profilaxia por meio da medicação. Né? São 2 comprimidos que são tomados, eles são tomados diariamente por um período de 28 dias. É importante que a pessoa exposta seja aderente a esse tratamento para que ela tenha eficácia, e a gente sabe que fazendo o uso da medicação você tem uma prevenção efetiva da transmissão. Tá? E ela é usada especialmente para esse tipo de situação em que a gente tem essa exposição. Mas é importante dizer que também não é a única forma de prevenção. Né? Então, quando a gente fala de prevenção realmente das doenças sexualmente transmissíveis, do HIV, nós temos que falar de um conceito chamado prevenção combinada. Né? E a prevenção combinada, o que é? É a gente entender que o HIV e as outras infecções, elas não se transmitem apenas através da parte sexual. A gente tem todo um contexto comportamental que envolve também a estrutura. Quando eu digo estrutura aqui, é a estrutura social mesmo. Né? Então, a gente sabe que enfrentar as desigualdades, enfrentar o preconceito, né? Enfrentar também o racismo, são formas de prevenção e luta também para que as pessoas não adquiram a infecção pelo HIV. A gente tem também outras terapias, como terapias
pré-exposição sexual, né? Então a gente chama de interessante. PrEP, exatamente. Né? Então a gente falou da PEP, existe também a PrEP. A PrEP, a diferença é que a gente faz o uso da medicação antes da exposição, conhecendo-se e sabendo que existe um risco maior de aquisição pela infecção. Né? Então, hoje existem principalmente 2 terapias que podem ser usadas, né? Que é a terapia de uso de um comprimido diariamente, ou então sob demanda nos casos de homens. Né, eles podem fazer também só quando vai ter uma prática de maior risco. E está surgindo agora, no Brasil, inclusive, o cabotegravir e o lenacapavir, que são duas terapias injetáveis. Né? O cabotegravir fazendo uma injeção a cada 2 meses, a pessoa se previne do HIV, e o lenacapavir, que deve ser liberado no Brasil aí nos próximos meses. Ele já tem uma liberação pela Anvisa, na verdade, mas falta ali a comercialização dessa droga. Sim. Não foi ainda incorporada pelo SUS, de uma injeção que pode ser tomada a cada 6 meses, e isso preveniria também a infecção pelo HIV. Então, olha que coisa linda, né? Como a medicina vem avançando nessas práticas biomédicas de prevenção, e quanto que isso tem o potencial de mudar a história também das infecções pelo HIV nos próximos anos. Cara, certamente, isso é muito interessante, né? Como que a nossa medicina evoluiu? Claro, tem muito a evoluir ainda, mas a gente saber que a gente dispõe dessa tecnologia nos deixa bem satisfeito, né? Eu, pessoalmente, como médico, eu tenho, assim, alguns pacientes que têm doença neurológica e HIV concomitantemente, e a gente vê claramente, né, que aqueles pacientes que se entregam, não fazem o tratamento, de fato, a doença acaba tomando conta. Né? E a gente sabe que, com tudo isso que você falou até agora, que nós temos tratamento efetivo, temos tratamento profilático efetivo, então a ideia é não se entregar, mas sim lutar contra, né? Você falou sobre os tratamentos preventivos e eu te pergunto, dos tratamentos efetivos, né, para uma pessoa que já tem a doença, temos vários, como que está esse panorama atualmente, assim? Perfeito. Então, muitas pessoas elas têm aquela ideia que de 1980, 1990, quando se falavam dos coquetéis, né, que se transformavam em múltiplas cápsulas comprimidos tomados ao longo de várias vezes ao dia, somando até 30 comprimidos numa fase inicial ali de 1980 até 1990, 95, 96. A terapia ela era composta por múltiplas drogas, né? A gente sabe que no início não tinha terapia, depois que começou com o AZT, começaram com esses esquemas mais intensivos, assim, e conforme a medicina foi avançando, a gente simplificou o tratamento para um tratamento de 2 comprimidos, né, ou 1 comprimido, dependendo da situação, né, tomado diariamente. E a medicina ela avança a cada dia mais e tem perspectivas aí, inclusive, de tratamentos injetáveis para o HIV, que vão fazer com que a pessoa possa ficar meses ali sem a necessidade de ficar tomando uma medicação diária. Então, são perspectivas futuras, mas a gente sabe que essa terapia, principalmente essas terapias mais atuais, elas são extremamente seguras, elas têm um baixo nível de eventos adversos, diferente daquela época inicial, né? Então, a gente... Hoje em dia, uma pessoa tratando o HIV, ela vive normalmente, naturalmente, não se tem nenhuma identidade física que tu olhe para a pessoa e fale assim, essa pessoa tem HIV, tem AIDS. Então, o HIV e AIDS não tem mais cara, não tem mais rosto, não acontece mais efeitos como eram conhecidos a lipodistrofia, que a pessoa ficava com as suas faces marcadas, mais emagrecidas, né? Então, essas faces mudaram completamente com essa terapia. Hoje em dia, a gente sabe de um conceito extremamente importante, né, que é quando a gente toma a medicação certinho e consegue atingir a carga viral indetectável, né, a gente chama de que indetectável é igual intransmissível. Né? Então, isso mudou totalmente a forma como as pessoas se enxergam. Né? Então, a pessoa com HIV, ela tinha muito medo de transmitir o vírus para outras pessoas. E aí, a partir do momento que surge essa terapia eficaz e que a gente consegue comprovar
que uma pessoa que indetecta o vírus não transmite para outras pessoas, ainda que tenha práticas sexuais sem preservativo, a gente transforma totalmente a história dessa epidemia, transforma totalmente a forma como a pessoa mesmo que convive com o vírus se enxerga frente à sua própria infecção. Né? Então a gente aumenta a autoestima das pessoas e a gente com isso também luta contra o preconceito e o estigma que envolve essa doença. Então dizer que indetectável é igual a intransmissível é uma verdade e isso a gente pode garantir por meio das pesquisas. Perfeito. Ótima informação, Vinícius. E de forma breve, Vinícius, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu gostaria de te perguntar, HIV e AIDS é a mesma coisa? Perfeito, meu amigo. Esse conceito é fundamental. Quando a gente fala de HIV, estamos falando do vírus da imunodeficiência humana, né? Então, ele é o vírus. A pessoa pode conviver com esse vírus tomando a terapia de uma forma efetiva, ela não vai evoluir para AIDS. Quando a gente fala de AIDS, a gente está falando de uma síndrome de imunodeficiência, que em outras palavras é a pessoa que não trata o HIV, com o tempo o vírus vai atacando a sua imunidade, as suas células de defesa, conhecido como linfócitos T CD4. E esses linfócitos, eles são importantíssimos para a nossa memória imunológica. Então, a pessoa que acaba vivendo com o vírus e não tratando, ela ao longo de muitos anos, e aqui a gente fala de 6 a 8 até 10 anos, essa imunidade dela vai diminuindo até o ponto em que ela acaba por ter risco de aquisição de novas infecções, e aqui a gente chama de infecções oportunistas, que se oportunam da sua imunidade mais baixa para gerar ali a infecção, e aí nesse momento ela está com AIDS. Então é extremamente importante diferenciar HIV de AIDS, inclusive para enfrentar também novamente o estigma e o preconceito. Super compreensível, assim, o jeito que você falou foi muito bom, muito obrigado pelas explicações, Vinícius. E agora que nós estamos chegando ao fim, de forma breve, eu gostaria que você falasse para a gente, assim, se você pudesse dar um conselho a respeito do tema, né, HIV, qual seria o conselho que você daria para a população? Testem-se. Sem dúvida, conhecer a sua sorologia, conhecer se a pessoa tem ou não tem HIV é extremamente importante, tanto para enfrentar a infecção e com isso conseguir não chegar a desenvolver a síndrome da imunodeficiência. Então, enquanto antes a gente descobre que tem a infecção e começa a tratar, melhor é a sua imunidade, melhor é a sua resposta. Então, sem dúvida, testar, ela é uma forma de a gente conseguir melhorar a vida das pessoas como uma forma geral. Então, saber do vírus é o mais importante. Então, eu digo para vocês, população, testem-se. Essa é a minha sugestão final e agradeço demais estar aqui com você. Meu querido, infelizmente chegamos ao fim desse episódio. Muito legal a nossa conversa, muitos conhecimentos. Eu acho que a população vai aproveitar bastante toda essa informação de qualidade que você passou. E esse é o nosso objetivo, né? Transformar o conhecimento em ferramenta para que a população melhore a sua qualidade de vida, né? Tenha mais saúde. Eu te agradeço do fundo do coração pela parceria, pela presença. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando ao fim de mais um Café com Teu Doc. E eu gostaria de deixar uma mensagem final para vocês. Lembre-se sempre, informação é poder, informação salva vidas. Até breve, a gente se encontra no próximo programa.